Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje e queria pedir a vocês, que dá aquele joinha, para mim, para dar uma força pro meu vídeo aí, para que ele seja mais divulgado. E você, meu irmão, que ainda não é inscrito no meu canal, dá essa forcinha para mim aí, dá essa ajuda para mim aí, se inscreva no meu canal, é muito bom, tá bom? E eu queria pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, estiver desanimado lá na seita, porque já não está concordando mais com aquela mentirada daquele povo ali, mas não pode falar nada, não pode questionar, tem que passar um zíper na boca, Aqui comigo você pode perguntar, você pode me perguntar o que você quiser, você pode me fazer aqui a pergunta que você quiser, você pode fazer o questionamento que você quiser, eu respondo para você qualquer coisa, tá bom? E queria pedir também para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová há muitos anos, Passou por lá, mas já saiu de lá há muitos anos, não quer nem saber daquilo mais, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, Pode falar comigo aqui, meu irmão, pode conversar comigo aqui sobre a palavra de Deus, vai ser um prazer para mim conversar com você. E queria também pedir para aquele irmão que passou por uma seita, teve uma decepção terrível, e gostaria de usar isso que aconteceu com ele para ajudar outros. Ô, meu irmão, você tá de parabéns, isso mesmo. Mas se você não souber como faz isso, você não tem um canal no YouTube, você não sabe como que vai fazer a sua voz ser ouvida por mais pessoas, faça um áudio aí e manda para mim contando a sua história, que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Vai ser um prazer muito grande para mim. Meu telefone é 99151-5617, DDD é o 037, das Minas Gerais, Guaiçu. Que trem bom danado. Eu queria pedir para vocês, meus irmãos, para vocês comentar no meu canal aí. Comente aí, gente. Comente bastante, comente o que gostou, comenta o que não gostou também. Não tem que comentar só o que é bom, não. Pode comentar o que é ruim também. Se vocês acharem que eu falei alguma coisa errada, pode comentar. Não tem problema não, eu agradeço muito quando a pessoa me alerta por uma coisa errada que eu fiz. Irmão tricolor? O irmão tricolor que está lá em São Paulo, aquele irmão tricolor foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Oh, meu Deus do céu, gente, como é que pode ter uma pessoa boa desse jeito, gente? Existe gente boa demais nesse mundo, Esse irmão tricolor, eu te falava, não tem jeito, não. Eu virei São Paulino por causa dele, eu não torcia para São Paulo, não. Agora, por causa do tricolor, eu sou São Paulino apaixonado, São Paulino doente, por causa do tricolor, porque o tricolor é São Paulino, é meu irmão, é meu amigo. E, se Deus quiser, essa amizade vai ser até quando Deus quiser, até quando Deus deixar que eu e ele, ou que nós dois esteja vivos, Então tá bom, meus irmãos. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová, elas estão aguardando, que Deus estabeleça, um reino aqui na terra, Eles estão aguardando que Deus estabeleça o seu reino aqui na terra. Eles dizem que quando Deus estabelecer esse reino aqui, a terra vai ser igual ao céu. Ele diz que aqui vai ser igualzinho ao céu. E que nesse reino vai haver paz entre as pessoas e os animais, e paz também entre os animais. Então, diz que vai ser um tempo de paz. E que essa terra, ela será transformada num paraíso. Eles dizem que essa terra será transformada num paraíso. Mas só que tem uma coisa que eles desconhecem. Essa expressão reino de Deus, dependendo do contexto, ela tem vários significados. Ela não tem um significado só não. Dependendo do contexto, você encontra essa expressão reino de Deus na Bíblia em várias partes, e dependendo do seu contexto, sempre ela tem um significado diferente.
Bom, primeiramente, antes de entrar no detalhe aqui dos contextos, eu queria dizer para as testemunhas de Jeová que no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 3, ali diz que Deus nunca deixou de reinar. Deus é um rei eterno, né? Aqui diz que o reino de Deus é sempiterno, quer dizer, um reino eterno. O reino de Deus é sempiterno e o seu domínio é de geração em geração. Então veja, meus irmãos. Agora, para mostrar que o reino, que essa expressão reino de Deus depende da interpretação, eu vou mostrar aqui onde você pode interpretar o reino de Deus como espiritual. Eu vou mostrar um texto aqui que fala do reino de Deus, onde nós podemos interpretar o reino de Deus como espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Aqui diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, aqui está mostrando que o reino de Deus é espiritual, que o reino de Deus não é literal, é um reino espiritual. Mostrando que o reino de carne e sangue não entrarão no reino de Deus. Agora, eu vou mostrar aqui outro contexto onde Jesus falou sobre o reino de Deus. Está em Mateus capítulo 16, versículo 28. Mateus 16, 28. Aqui Jesus disse, preste atenção nas palavras de Jesus. Mateus 16, 28. Em verdade eu vos digo que alguém há dos que aqui se encontram que não passarão pela morte até ver o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus disse que ali, entre aquelas pessoas, aqueles discípulos que estavam junto com ele ali, existia alguns que não passariam pela morte até ver a chegada do reino. Então isso quer dizer que naquele momento, naquele contexto ali, o reino de Deus seria a morte de Cristo na cruz, né? Quando Jesus Cristo, através da sua morte sacrificial, ele derrotaria para sempre o pecado e a morte. Então, nesse contexto, o reino de Deus significa isso, né? Agora veja, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês outro contexto onde Jesus diz que o reino de Deus significa outra coisa. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 28. Capítulo 12, versículo 28. Ali Jesus havia expulsado o demônio de algumas pessoas e os fariseus diziam que Jesus expulsava demônio pelo poder dos demônios. E Jesus disse que expulsava demônio pelo poder do Espírito Santo. Aí Jesus disse essas palavras, Jesus disse que se expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, é sinal que o reino de Deus chegou entre vós. Então, nesse contexto aqui, que Jesus expulsava demônio pelo poder do Espírito Santo, e que Jesus disse que aquilo ali era o reino de Deus, o reino de Deus, naquele contexto ali, era a perda de poder de Satanás. À medida que Satanás estava perdendo o poder, Deus estava reinando naquele lugar. Agora veja, meus irmãos, outro contexto muito importante, está em Mateus no capítulo 13, versículos 47 a 50. Ali Jesus diz que o reino de Deus é igual a uma rede lançada no mar que recolhe todo tipo de peixes, né? Aí quando a rede está cheia, o pescador vem, arrasta a rede para a praia e começa a separar os peixes. Os peixes bons ele coloca no cesto, os peixes ruins ele lança fora. Então veja, nesse contexto dá para entender, né, que Jesus virá para arrebatar as pessoas consideradas boas, mas aquelas pessoas que não são boas são considerados peixes ruins, então aqueles serão lançados fora, né? Agora veja, em cada rede, ou seja, em cada religião, existem pessoas boas e pessoas ruins.
Então isso significa que Jesus não disse que vai salvar uma religião. Jesus vai salvar pessoas. Jesus não vai salvar religião. Jesus vai voltar e em cada religião as pessoas boas que tiver serão os peixes bons que ele vai colocar no cesto. Os peixes ruins, aquelas pessoas que estão ali naquelas religiões só para fazer ruim, usando a religião, usando o nome de Deus para fazer o mal, essas pessoas Jesus vai lançar fora. Agora veja, eu vou mostrar aqui mais um contexto. Tá? Em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 a 21. Aqui Jesus falou do reino de Deus de uma forma simbólica. Aqui Jesus já disse que o reino de Deus já falou de forma simbólica. Ali Jesus diz que o reino de Deus está dentro de cada pessoa. Ali em Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, Jesus diz que o reino de Deus está dentro de cada pessoa. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Preste atenção nas palavras de Jesus. Lucas 17, 20 e 21. Olha aqui, ó. Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem com visível aparência. Nem dirão, ei-lo ali, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Então veja, meus irmãos, nesse contexto aqui, nós entendemos que uma pessoa pode representar o reino de Deus ou não, mostrando que uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ama seu próximo, ama o próximo como a si mesmo, né? Que busca guardar os mandamentos de Deus, o reino de Deus está dentro dessa pessoa. O reino de Deus está dentro dele, né? Agora, tem também aquelas pessoas más, aquelas pessoas sem coração, aquelas pessoas que desprezam pai, aquelas pessoas que desprezam mãe, aquelas pessoas que não têm amor nem a seu pai, nem a sua mãe, quanto mais as pessoas de fora. Aquelas pessoas que o pai ou a mãe liga para ele olha o telefone e não atende. Aquele pai que o filho ou a filha, aquela mãe que a filha liga para ela e ela não atende o telefone porque a filha abandonou uma religião. Veja, aquela pessoa que tem capacidade de ver uma pessoa passando fome e ele não comove com a dor de uma pessoa, vê uma pessoa sofrendo, não comove com a dor de uma pessoa, essa pessoa, o reino de Deus não está nele. Então veja, aqui Jesus mostrou que o reino de Deus está nas pessoas boas. E as pessoas que não são boas, as pessoas que não têm coração, as pessoas desalmadas, o reino de Deus está muito longe dele. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que a expressão reino de Deus, dependendo do contexto, ela tem várias interpretações diferentes. E isso aí, essa história que as testemunhas de Jeová diz que de transformar a terra num paraíso, isso aí não tem fundamento bíblico, isso aí já sabe que isso aí não passa de tremenda de conversa fiada. Enquanto as TJs falam para você, quando as testemunhas de Jeová falar para você sobre o reino de Deus, pergunta para ela, em qual contexto? Porque a Bíblia fala de reino de Deus em vários contextos. Em qual contexto que você vai falar para mim sobre o reino de Deus? Que veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová falam de que a terra vai ser transformada num paraíso. Não é isso que eles falam? No Novo Testamento, eu encontrei a palavra paraíso em 3 versículos bíblicos. Em nenhum dos versículos não está no contexto de um novo mundo, de uma nova era, de uma nova ordem. Em nenhum dos 3 contextos, em nenhum dos 3 contextos que eu encontrei a palavra paraíso, não está no contexto de um novo mundo,
de uma nova ordem. Não. São coisas totalmente diferentes. Então, meus irmãos, eu fiz esse texto para mostrar que as testemunhas de Jeová, quando elas falam que o reino de Deus vai ser estabelecido na terra, não. Isso está totalmente fora do contexto. Porque, veja que o reino de Deus, Deus nunca deixou de reinar. E essa expressão, reino de Deus, na Bíblia, ela tem várias explicações. Depende do contexto, depende do assunto que vem sendo falado para chegar ali naquela conversa. Agora, quando eles falam que Jesus veio em 1914, que Jesus está reinando desde 1914, que Jesus está reinando, que Jesus veio em 1914, Jesus nunca saiu do meio de nós espiritualmente. Segundo eles, Jesus veio de forma invisível. Jesus veio espiritualmente em 1914. E espiritualmente, Jesus nunca saiu do nosso meio. Jesus está no meio dos seus discípulos espiritualmente, desde quando ele subiu ao céu. Ele está à direita do Pai, mas ele está espiritualmente ao lado dos seus discípulos. Até porque Jesus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Jesus tem esse poder. Ele pode estar. Se vocês estão duvidando, vejam o que diz Mateus, capítulo 18, versículo 20. Jesus disse a seus discípulos: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, em qualquer lugar desse mundo que estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali ele está no meio deles. E não é a partir de 1914, não. É desde que Jesus ressuscitou e foi para o céu.